Senhor, nós te damos toda a glória, Senhor. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Senhor, nós estamos aqui reunidos nessa noite para te dar o louvor da glória da tua graça. O Senhor venha ser exaltado, Senhor, e adorado no meio de nós. Pai amado, nós consagramos este momento ao Senhor. Que o Senhor venha ter toda a glória no meio de nós. Senhor, que o Senhor mais uma vez venha falar aos nossos corações. Derrama do seu falar para dentro de nós, Senhor. Nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos do Teu falar, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Amém. Amém, queridos. Graças ao Senhor. Mais uma vez juntos aqui, reunidos debaixo do nome do Senhor. Amém. Gostaria de chamar os irmãos para ler comigo aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 42. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém, isso até aqui. Amados irmãos, há um encargo ainda em meu coração de continuar compartilhando acerca dessa maravilhosa e bendita pessoa do Espírito Santo. E que Ele mesmo possa nos ajudar nessa noite para que possamos tocar na realidade da sua palavra. Que possamos ser conduzidos por Ele mesmo. E, amados, não tem como, sabe, nós não nos maravilharmos com essa bendita pessoa do Espírito Santo. Não tem como nós não nos maravilharmos com a pessoa e com a obra do Espírito. Mas só para começar, nós sabemos que o Espírito Santo, Ele trabalha em nós. Ele trabalha incessantemente em nós, né, para nos conformar a Cristo Jesus. Ele trabalha incessantemente em nós. Ele não para, irmãos. Ele não desiste de mim e de você. Sabe? Ele não para por aquilo que nós somos ou fazemos. Mas Ele continua. E Ele continuará. E Ele concluirá a obra que Ele começou em nós. Então não tem como nós não maravilharmos, irmãos. Ficamos maravilhados ao ver a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Amados, de algo que me traz um temor no coração, é que o Espírito Santo, ele não pode ser apenas um assunto no nosso meio. Nós não podemos estar tocando no Espírito Santo somente de forma teológica, ou de forma mental, intelectual, mas precisamos verdadeiramente tocar a realidade da vida do Espírito, da presença do Espírito, do mover do Espírito em nosso meio. Nós precisamos tocar a realidade, irmãos, da liderança do Espírito no nosso meio. Então temos que ter o cuidado para que ele não venha a ser apenas um ensino. Apenas nós tocarmos esse aspecto doutrinário. Claro que precisamos tocar na doutrina acerca do Espírito, mas precisamos de que a cada dia vemos tocar a realidade prática da vida e da presença do Espírito no nosso viver. Amados, o Espírito Santo, ele está presente em toda a Bíblia. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Se olharmos lá nos primeiros versículos 1 e 2 de Gênesis, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. E o Espírito de Deus se movia na face das águas. Então nós vemos desde o princípio, né, nós vemos lá na criação, o Espírito Santo se movendo. O Espírito Santo se movendo na história do povo de Deus no Velho Testamento. Nós vemos o Espírito Santo, ele se movendo, né, exatamente para que a vontade de Deus e o propósito de Deus não viesse a se perder na história. Nós vemos desde Gênesis, amados, o Espírito se movendo. O Espírito usando reis, usando sacerdotes, usando profetas, exatamente para que a vontade e o propósito de Deus não pudessem se perder. Então, o Espírito Santo se move até Cristo, né, para que, até a encarnação de Cristo, exatamente aqui, desde o início até, no Velho Testamento, até o início do Novo Testamento, com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E algo tão interessante que o Espírito Santo, ele também se move no nascimento de Cristo Jesus. Nós podemos ver isso aqui em Mateus, no capítulo 1, versículo 18. Nós vemos aqui essa gloriosa e bendita pessoa se movendo, exatamente para que
Cristo fosse encarnado. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele prossegue aqui dizendo: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então nós vemos aqui no versículo 20, que o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então nós vemos aqui o Espírito Santo se movendo para que Cristo fosse encarnado. Lá em João, no capítulo 1, versículo 14, nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, para que esse versículo se tornasse uma realidade, para que Cristo fosse encarnado, foi necessário o Espírito Santo agir poderosamente. Então, nós vemos o Espírito Santo, amados, agindo em todo o tempo, agindo na história do povo de Deus. Nós vemos o Espírito Santo ainda agindo hoje, para nos conformar à imagem de Cristo Jesus. Amém? Agora nós temos aqui, em Lucas, no capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo na vida de Simeão. A partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo o nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Agora notemos aqui, amados, no versículo 30, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amados, esse homem não era capaz de perceber, de entender, de conhecer que aquele menino era o Filho de Deus. Nós vemos que isso foi-lhe revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi que revelou Cristo para Simeão. Não é exatamente isso que ele está fazendo a nós, nesse tempo, amados. É o Espírito Santo quem tem revelado a pessoa e a obra de Cristo no nosso viver. Amados, nós não podemos conhecer a Cristo se não for por intermédio do Espírito. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Então nós vemos aqui o Espírito Santo agindo na vida de Simeão, e ele está agindo nas nossas vidas a cada dia, para que Cristo venha a ser glorificado em nós. Nós vemos o Espírito Santo agindo na história. Nós vemos o Espírito Santo no Velho Testamento agindo na história da igreja. O Espírito Santo está agindo hoje, amados, para que a vontade e o propósito de Deus se cumpram nas nossas vidas. Nós vemos que no princípio da igreja, no início da igreja, nós vemos que o Espírito Santo ele foi derramado, trazendo vida, trazendo poder, trazendo realidade espiritual, e trazendo a realidade e a visão espiritual de Cristo e a igreja. É exatamente isso que ele está fazendo conosco hoje, amados. Ele está trazendo todas essas coisas em nossas vidas nesses dias. E quando nós olhamos aqui para o livro de Atos,
nós vemos o Espírito Santo, ele agindo poderosamente no meio do povo de Deus. O Espírito Santo agindo poderosamente na igreja. O Espírito Santo trabalhando, né, para que Cristo fosse formado na vida da igreja. O Espírito Santo trabalhando, tanto no aspecto individual como no coletivo, né, conduzindo, consolando, fortalecendo, edificando, se manifestando na vida de cada um deles e também através da vida de cada um deles. Amados, aqui no livro de Atos, nós vemos uma igreja que não apenas conhecia o Espírito Santo, mas uma igreja que ela experimentava na prática, né, de uma comunhão viva e ininterrupta com o Espírito Santo. Nós vemos aqui em Atos uma igreja que não apenas conhecia o Espírito, mas uma igreja que estava submetida, que estava rendida à liderança e ao governo do Espírito. Nós vemos aqui em Atos, amados, os atos de uma igreja que vivia em submissão ao Espírito Santo. Amados, e o quanto isso é maravilhoso, o quanto é maravilhoso nós podemos contemplar a obra do Espírito Santo aqui no livro de Atos. Aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, vamos ler a partir do versículo 1. Nos diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentados. Nós vemos aqui que veio um som como de um vento. Esse som era como de um vento, e não era um vento. Mas eles ouviram um som como se fosse de um vento impetuoso. Amados, tem muitas pessoas que afirmam que o Espírito Santo é apenas um vento, apenas uma influência, um poder. Mas não é isso, amados. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus com Deus. E Ele habita em nós. E esse texto nos fala exatamente que esse Espírito Santo que é Deus com Deus, que habita, esse Deus que habita uma comunhão eterna com o Pai e com o Filho, Ele veio habitar dentro de nós. Aqui no versículo 2, e disse: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Mas o quanto é importante nós não apenas entendermos, né, essa questão da habitação do Espírito, mas que possamos tocar a realidade espiritual disso. Que nós possamos saber as implicações espirituais disso, de que o Espírito Santo habita em nós. Amados, isso é glorioso demais. Nós entendermos isso, nós tocarmos a realidade disso, nós vivemos a cada dia uma vida de total submissão, né, à liderança do Espírito Santo. O quanto é maravilhoso nós compreendermos que esse Deus glorioso, esse Deus majestoso habita dentro de nós, habita dentro de pessoas como nós. Amados, isso muda tudo. Isso muda os nossos valores. Isso muda tudo. Nós entendemos que Ele habita dentro de nós, que Ele está em todo o tempo dentro de nós, que onde quer que nós vamos, seja o que for que nós façamos, né, Ele está presente, Ele está assistindo tudo, porque Ele habita dentro de nós. O irmão Marshall Lloyd Jones nos diz que a máxima do Espírito é a sua habitação em nós. Então, isso é algo que nós precisamos considerar, queridos. Precisamos de entender que Ele está sempre dentro de nós. Amém? E aqui em Atos, no capítulo 4, ele diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, amados, o Espírito Santo aqui encheu o coração desses irmãos, não apenas os capacitando para o serviço, mas os capacitando para a vida, os capacitando para que eles pudessem viver e experimentar de um relacionamento genuíno com Deus. Nós vemos aqui o Espírito Santo os capacitando, né, a testemunhar Cristo. Nós vemos que eles começaram a falar em outras línguas. Línguas aqui não é línguas estranhas, mas está falando exatamente em outras línguas, nas línguas de outras nações.
Eles começaram a falar em outras línguas. Todas as pessoas que estavam presentes ali de outras nações puderam ouvir acerca das grandezas de Deus, não é? Em sua própria língua. Amados, isso é tão impressionante que no versículo 12, nos diz o seguinte: e todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo, uns para com os outros, o que quer dizer isso? Ou seja, o que é isto? O que está acontecendo? Amados, eles ficaram maravilhados com aquilo que o Espírito Santo estava fazendo no meio deles. Porque eles eram pessoas, muitos deles eram iletrados, eram indoutos, mas eram homens e mulheres cheias do Espírito Santo que estava testemunhando Cristo Jesus. Amados, isso fazia toda a diferença em suas vidas. Então nós vemos, mas o quanto é maravilhoso nós contemplarmos a obra do Espírito Santo na igreja do Senhor. Aqui, em Atos, no capítulo 4, versículo 8, para nós entendermos o contexto aqui, esse texto está nos falando de quando Pedro e João iam entrando no templo e tinha ali um coxo. Esse coxo estava pedindo esmolas. Esses dois homens foram passando e disse aquele homem: nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Então, amados, aqui nós vemos que eles estavam sendo julgados por isso. Eles estavam sendo julgados pelo fato de ter curado este homem, pelo fato de ter trazido um benefício a este homem, pelo fato de ter libertado esse homem daquela situação que ele viveu por mais de 40 anos. Agora veja o que acontece aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Amados irmãos, quando nós olhamos esse texto, como eu já disse, eles estavam sendo julgados pelo fato de ter curado um homem, pelo fato de ter trazido um benefício a um homem que sofria há mais de 40 anos. Agora, o que me chama a atenção aqui nesse texto, amados, é exatamente esse versículo 8, que diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Quando nós vemos a vida de Pedro, antes dele ser cheio do Espírito Santo, ele era aquela pessoa que sempre estava pronto a falar, ele era sempre o primeiro a falar, ele estava sempre disposto a falar por si mesmo e de si mesmo. Agora aqui nós vemos algo diferente acontecer. Veja o que diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Isso significa que agora a resposta de Pedro era direcionada, era conduzida pelo Espírito Santo. A resposta de Pedro a esses homens era no poder do Espírito, na capacitação do Espírito e na direção do Espírito Santo. Ele agora não estava respondendo por si mesmo ou de si mesmo, mas agora ele estava dependendo completamente do Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, por isso, ele estava respondendo adequadamente a esses homens. Agora, veja o resultado disso. Versículo 18. E chamando-os, disseram que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas como eles podiam calar esses homens? Como eles podiam impedir que aqueles homens falassem acerca de Cristo Jesus? Eles estavam cheios do Espírito. E a medida do Espírito que estava sobre eles era uma medida transbordante. Era como que se fosse algo que estivesse borbulhando dentro deles. Eles não podiam prender. Eles não podiam reter
essa vida gloriosa do Espírito Santo dentro deles. Isso era algo que tinha que fluir, era algo que tinha que fluir e tocar as outras pessoas. Eles não podiam impedir, né, que eles falassem acerca de Cristo Jesus. Versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disse: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles não podiam mesmo, irmãos. Eles não podiam deixar de falar acerca do Espírito Santo, acerca de Jesus Cristo. Eles não podiam deixar de testemunhar a Cristo Jesus, porque isso era algo que o Espírito Santo estava fazendo dentro deles. Amém? Versículo 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Vamos ler o versículo 23, amados. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Amados, veja a oração desses irmãos, veja a oração dessa igreja. Eles não estavam aqui preocupados com sua reputação ou com sua própria segurança. Eles não estavam aqui buscando algo para si. A preocupação deles era exatamente com a palavra do Senhor. A preocupação deles, o que pesava no coração deles era exatamente que a palavra de Deus pudesse ser anunciada, né, com ousadia. Veja o versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Esse era o coração deles, amados. Eles não estavam presos nessa situação em si, preocupados com eles mesmos, mas eles estavam preocupados com o testemunho de Cristo Jesus. O que pesava o coração deles é exatamente orar a Deus para que aquela situação não viesse impedi-los de pregar, de anunciar a palavra de Deus com ousadia. Amados, isso é algo que tem que falar alto aos nossos corações, porque nós vemos que eles oraram à vontade de Deus. Eles oraram de acordo com a vontade de Deus. Eles oraram exatamente aquilo que estava no coração de Deus. E o resultado disso, nós vemos aqui no versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Amém, amados? Veja que coisa gloriosa. Essa foi a resposta do Espírito àquelas orações. Eles foram cheios do Espírito mais uma vez, né, para pregarem com ousadia a palavra de Deus. Aquilo que era preocupação na vida deles, né, eles obtiveram resposta. O Espírito Santo os encheu mais uma vez para que eles pudessem pregar com ousadia. Então, amados, isso é algo que deve inquietar os nossos corações, porque nós não devemos estar buscando algo para nós. Nós não devemos, quando oramos ao Senhor, quando buscamos ao Senhor, nós não podemos estar buscando algo para nós. Nós devemos estar preocupados com a glória e com o testemunho de Cristo Jesus. Amados, nós não podemos, quando pensamos no Espírito Santo, quando buscamos o Espírito Santo,
nós não podemos estar buscando algo para nós. Muitas vezes nós fazemos isso, tendo em vista um entretenimento espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós buscamos o Espírito, nós clamamos ao Senhor para que Deus manda o mover do Espírito sobre nós, exatamente para que haja um movimento no nosso meio. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a submeter a liderança do Espírito, ao governo do Espírito. O que nós precisamos hoje não é de um movimento, amados. O que nós precisamos hoje é de nos voltarmos inteiramente para a palavra de Deus. O que nós precisamos nesse tempo é de nos rendermos completamente ao governo do Espírito Santo, para que Ele venha cumprir a sua vontade em nós. É isso que nós estamos precisando. Alguns irmãos já me questionaram sobre isso. Por que os milagres não acontecem? Por que as coisas não acontecem como antes? Irmãos, nós não temos que preocupar com isso. Porque isso tem que ser uma consequência da nossa vida, do nosso relacionamento com o Espírito, da nossa intimidade com o Espírito, da nossa obediência ao Espírito Santo. Isso tem que ser uma consequência. Amados, se um dia isso vier a acontecer novamente, amém, que isso seja glória ao Senhor e nada para nós. Então, que nós não venhamos estar buscando o Espírito pensando nessas coisas, mas que nós venhamos estar buscando o Espírito com o intuito de nós nos rendermos completamente a Ele, para que Ele venha ser tudo em nós. Amém? Então nós vemos, amados, que o mesmo Espírito que se movia desde o Velho Testamento, que se movia na igreja, aqui de Atos dos Apóstolos, é o mesmo Espírito que está se movendo hoje. Ele não mudou, amados. É o mesmo Espírito. É esse mesmo Espírito Santo, poderoso, glorioso, majestoso. Não há diferença, amados. O mesmo Espírito que agia lá nessa igreja de Atos, é o mesmo Espírito que está aqui presente em nós, que habita em nós. Agora, o que tem acontecido, amados? Será que a falha está em Deus? Será que a falha está na obra do Espírito em nós? É claro que não. A falha não está em Deus. A falha não está na pessoa do Espírito e nem na obra do Espírito. A falha está em nós mesmos. A falha está exatamente na nossa negligência ao Espírito Santo, na nossa indiferença ao Espírito. Nós temos nos tornado uma geração indiferente ao Espírito, uma geração que não depende do Espírito, uma geração que não ouve o Espírito, uma geração que não sabe compreender a voz do Espírito dentro do nosso espírito. Nós temos nos tornado essa geração, amados. Amados, isso é algo muito sério. Isso é algo que deve inquietar os nossos corações. Porque essa frieza espiritual tem sido algo característico da nossa geração. Amados, é a palavra do Senhor para nós hoje, exatamente para que nós venhamos voltar, exatamente essa questão de nós nos rendermos completamente ao Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar a pessoa e a obra do Espírito Santo no nosso viver, amados. Nós vemos que o nosso problema maior está exatamente aí. Porque nós temos negligenciado a obra do Espírito, tanto no aspecto coletivo como no aspecto individual. No aspecto coletivo, quando se trata do nosso reunir, quando se trata do nosso serviço ao Senhor, muitas vezes nós somos como Marta. Nós queremos fazer, nós queremos mostrar o quanto somos capazes, nós queremos mostrar o quanto nós podemos fazer. Amados, Deus não está precisando da nossa capacidade. Deus ele não conta com a nossa capacidade. O que Ele precisa encontrar é corações quebrantados e contritos diante dEle. Lembra lá do Salmos 51, que é um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, irmãos, a nossa capacidade não quer dizer nada para Deus. O que Ele quer de nós é uma vida de obediência, uma vida de submissão, é uma vida de rendição, é uma vida totalmente rendida ao seu senhorio. É isso que Ele deseja de nós. Irmãos, a nossa capacidade, as nossas habilidades não impressionam a Deus. Que nós nunca viemos achar isso, mas que a cada dia nós viemos clamar ao Senhor para que o Espírito Santo venha nos capacitar a servirmos a Ele, para que Cristo venha ser glorificado em nós. Que esse venha ser o nosso coração, amados. E no aspecto individual, quantas vezes, amados,
nós somos confrontados com essa verdade do Espírito Santo, mas nós continuamos sendo donos de nós mesmos. Nós traçamos os nossos próprios projetos, os nossos próprios planos. Nós é quem governamos a nossa própria vida. Nós não damos esse lugar ao Espírito Santo. Nós não nos submetemos à liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Amados, o Espírito Santo habita em nós. Amém? E se Ele habita em nós, Ele é soberano, então Ele tem que governar as nossas vidas. Irmãos, em todas as áreas. Nós não podemos achar que o Espírito Santo ele está preocupado conosco simplesmente com relação ao nosso reunir aqui. Nós não podemos achar que o Espírito Santo ele está preocupado somente em algumas áreas das nossas vidas. Amados, o Espírito Santo ele habita em nós. Ele nos conhece por completo. Ele vê tudo aquilo que nós fazemos. Ele conhece os nossos pensamentos mais elevados, também os nossos pensamentos mais impuros. Ele conhece tudo a nosso respeito. Amados, isso é algo que tem que nos inquietar, porque nós precisamos entender que nós precisamos depender do Espírito Santo completamente, em todas as coisas, em todas as questões, em todas as áreas da nossa vida, seja no serviço, seja no nosso estudo, seja no nosso relacionamento conjugal, seja no nosso relacionamento com os nossos filhos. Amados, precisamos aprender a depender do Espírito Santo. Ele deseja nos conduzir em todas as áreas da nossa vida, amados. Em todas as áreas. Um negócio que você vai fazer, mas coloca isso diante de Deus. Dependa do Espírito, ouça o Espírito. Você vai ver o quanto vai ser mais fácil você ouvir o Espírito Santo na sua vida. Precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude. Precisamos ser ajudados por Deus. Aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Notemos, amados, que esses 4 pilares funcionavam adequadamente na vida da igreja, aqui em Atos dos Apóstolos. E como nós já vimos várias vezes acerca disso, que esses pilares têm que estar funcionando de uma forma adequada na igreja. A palavra não é maior do que a oração não é maior do que a comunhão não é maior do que o partir do pão, mas esses 4 pilares são equivalentes, não pode ter nenhum maior do que o outro. Isso fala do equilíbrio que nós devemos ter com relação à palavra, à comunhão, o partir do pão e as orações. Existem muitos grupos que dão muita ênfase a uma falsa comunhão. Existem muitos grupos que dão muita ênfase à palavra e esquece dessa questão da comunhão, da vida. Amados, que sejamos ajudados por Deus para que haja um equilíbrio no nosso meio. E como já vimos, que Deus, pelo seu Espírito Santo, de uma forma gloriosa, Ele coloca exatamente as coisas aqui nos seus devidos lugares. Nós vemos que a palavra foi colocada em primeiro lugar, e não a oração, e não a comunhão, e não o partir do pão. Exatamente porque se nós tocarmos a palavra, amados, se nós de fato tocarmos a realidade viva da palavra, então a comunhão. Se tocarmos a palavra, então a partir do pão e orações. Então vocês percebem o quanto é necessário as coisas estar nesse devido lugar. A palavra vem em primeiro lugar. Não no sentido de que temos que primeiramente buscar a palavra e depois a comunhão e depois as outras coisas. Não, à medida que recebemos a palavra, as outras coisas vão tornando uma realidade nas nossas vidas. Porque não adianta nós buscarmos a comunhão sem a palavra. Isso não vai acontecer. Porque a comunhão tem que estar fundamentada na palavra, tem que estar baseada na palavra. Amém, amados? E quando eu me refiro à palavra, não estou falando, amados, de teologia, não estou falando de cristologia, não é nada disso. Eu estou falando de nós tocarmos a realidade da palavra, nós tocarmos a vida da palavra no nosso dia a dia. É disso que precisamos. E à medida que tocarmos a vida da palavra, então nós vamos tocar, de fato, uma vida de comunhão.
E nós vemos que essa igreja, eles perseveravam na palavra, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, e eram perseverantes na oração. Agora, por que eram capazes disso, amados? Por que eles conseguiam, e por que nós não temos conseguido aqui? Por que ainda falta muito para que haja esse equilíbrio nas nossas vidas? Amados, algo que me chama muita atenção nesse texto, exatamente aqui, essa primeira frase do versículo 43. Veja o que diz aqui: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Amados, isso é algo tão precioso. Havia um temor em seus corações. Isso significa que eles reverenciavam a pessoa do Espírito, a obra do Espírito. Eles reverenciavam aquilo que o Espírito Santo estava fazendo no meio deles. Amados, eles consideravam o agir do Espírito Santo na vida deles. Eles consideravam a palavra do Senhor. Amados, isso é algo que precisa de haver em nós. Nós precisamos nos render diante do Senhor. É necessário que haja esse temor em nossos corações, por aquilo que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Como eu disse, o mesmo Espírito que trabalhava anteriormente, é Ele que está presente em nossas vidas, é Ele que está trabalhando em nós, é Ele que está operando em nós, e Ele está presente neste lugar, amados, porque nós estamos reunidos debaixo do nome de Cristo Jesus. Amados, é esse mesmo Espírito que está trabalhando em nós. Agora que haja temor em nossos corações, amados, que possamos reverenciar a presença do Espírito em nossas vidas, que possamos reverenciar a palavra de Deus, amados, que possamos reverenciar a obra que Ele está fazendo no nosso meio, que possamos reverenciar a obra que Ele está fazendo nas nossas vidas. Ou vocês acham que o Espírito Santo não está trabalhando na sua vida? Talvez você possa pensar, mas não está acontecendo nada grandioso. Amados, a palavra do Senhor nos diz que aquele que em vós começou uma boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ele não descansa, Ele não para de trabalhar em sua vida, até que Cristo seja formado em você. Amados, isso é uma realidade que nós precisamos tocar. O Espírito Santo, Ele trabalha incessantemente em nós. E a cada dia nós precisamos estar com a nossa vida completamente rendida ao agir do Espírito, ao trabalhar do Espírito. Porque Ele está imprimindo em nós o seu caráter santo. Ele está nos conformando a Cristo. Sabe? Ele está trabalhando em nós para que nós venhamos experimentar no nosso viver a vontade e o propósito de Deus. Queridos, que possamos nos submeter completamente à liderança do Espírito Santo nos nossos dias. Que esse venha ser o nosso viver. Amém.